Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Hoje vamos falar sobre um assunto que muita gente tem dúvida: como saber se é Deus falando ou se é só a nossa cabeça. Já pensou nisso? Quantas vezes a gente fica naquela: será que é Deus ou minha cabeça? Sabe, muitas vezes a gente fica confuso, sem saber se o que estamos ouvindo ou sentindo vem realmente de Deus, ou se é só a nossa imaginação. Mas não se preocupe, vou compartilhar com vocês algumas formas de reconhecer a voz de Deus na nossa vida. Primeiro, é importante entender que Deus fala conosco de várias maneiras. Uma delas é através da sua palavra, a Bíblia. Quando lemos a palavra de Deus, muitas vezes sentimos que uma passagem específica está falando diretamente conosco, como se fosse uma mensagem personalizada. Isso não é coincidência, meus amigos. É Deus falando ao nosso coração através da sua palavra. Outra forma que Deus usa para falar conosco é através da paz. Vocês já sentiram aquela paz inexplicável sobre uma decisão que precisavam tomar? Aquela sensação de que mesmo sem entender completamente, você sabe que está no caminho certo? Pois é, essa paz que excede todo entendimento é muitas vezes a voz de Deus nos guiando. Deus também pode falar através de outras pessoas. Às vezes um amigo, um pastor, ou até mesmo um estranho, pode dizer algo que toca profundamente o nosso coração, como se fosse uma resposta direta de Deus para nós. É incrível como Ele usa as pessoas ao nosso redor para nos alcançar, não é? Agora, é importante diferenciar a voz de Deus da voz das nossas emoções. A voz de Deus sempre estará alinhada com a sua palavra e trará paz ao nosso coração. Já a voz da emoção pode ser instável, nos deixar ansiosos ou confusos. Por isso, é fundamental conhecer bem a palavra de Deus para discernir sua voz. Lembram da história de Samuel? Quando era jovem, ele ouviu Deus chamando, mas não reconheceu a voz dele, precisou da ajuda do sacerdote Eli para entender que era Deus falando. Isso nos ensina que às vezes precisamos de orientação para reconhecer a voz de Deus, especialmente no início da nossa caminhada com Ele. E vocês sabiam que Deus muitas vezes fala no silêncio? Pois é, meus amigos. Lembrem-se de Elias, que encontrou Deus não no vento forte, nem no terremoto, nem no fogo, mas num suave murmúrio. Ou de Eliseu, que buscava ouvir Deus em momentos de quietude. Às vezes precisamos silenciar o barulho do mundo para ouvir a voz suave de Deus. Uma dica importante: quando Deus fala, geralmente temos uma confirmação no coração e na palavra dele. É como se algo dentro de nós dissesse: sim, isso é de Deus. E quando buscamos na Bíblia, encontramos confirmação. É incrível como Deus trabalha, não é? Outra coisa que pode nos ajudar a discernir a voz de Deus são os sinais externos. Às vezes Deus abre portas que confirmam sua direção, ou fecha outras que não são o caminho que Ele planejou para nós. Fiquem atentos a essas coincidências divinas. Elas podem ser Deus falando através das circunstâncias. E sabe o que é mais legal? Quando é algo realmente importante, Deus costuma repetir. Se você está em dúvida se ouviu Deus, peça confirmação. Se for Ele mesmo, Ele vai repetir de alguma forma para que você entenda claramente. Agora, como podemos nos preparar melhor para ouvir a voz de Deus? Uma dica valiosa é aprender a silenciar o mundo ao nosso redor. Isso significa diminuir o barulho da TV, do celular, das redes sociais. Criar momentos de quietude para estar na presença de Deus pode ser difícil no começo, mas com o tempo, você vai perceber como fica mais fácil ouvir a voz dele. Lembre-se, meus amigos, Deus quer falar com você. Ele não é um Deus distante, mas um pai amoroso que deseja se comunicar com seus filhos. Às vezes a gente acha que Deus só fala com pessoas especiais ou santas, mas a verdade é que Ele quer falar com cada um de nós. Sabe, muitas vezes a gente complica demais. Achamos que ouvir Deus é algo super místico ou difícil, mas na verdade é mais simples do que pensamos. É como conversar com um amigo próximo. Quanto mais tempo passamos com Deus, mais fácil fica reconhecer a voz dele. Uma coisa que me ajuda muito é manter um diário. Anoto as coisas que sinto que Deus está me falando. As passagens da Bíblia que tocam meu coração, as coincidências que acontecem. Com o tempo, olhando para trás, fica mais fácil ver como Deus tem falado e agido na minha vida. Outra dica importante: não tenha medo de errar. Às vezes a gente fica tão preocupado em não confundir nossa voz com a de Deus, que acaba não ouvindo nada. Lembre-se, Deus é paciente e compreensivo. Sei, voca, ahar. Ele vai te corrigir com amor. O importante é manter o coração aberto e disposto a ouvir. Uma coisa que me ajuda muito quando não tenho certeza se estou ouvindo Deus é pedir conselho a pessoas mais maduras na fé. Às vezes um olhar externo pode nos ajudar a discernir melhor. Mas lembre-se, a opinião dos outros é importante, mas a confirmação final deve vir de Deus e da sua palavra. E aí,
O que vocês acham? Já tiveram experiências de ouvir Deus falando com vocês? Se já ouviu Deus, comenta aí embaixo. Ele ainda fala comigo. Vamos compartilhar nossas experiências e nos fortalecer mutuamente nessa jornada de aprender a ouvir a voz do nosso Pai Celestial. Muita gente pergunta: como saber se é Deus falando ou só a nossa cabeça? Ele fala pela Bíblia, pela paz no coração, por pessoas, pelo silêncio e até pelas circunstâncias. Sua voz confirma, não confunde. Quanto mais buscamos, mais fácil ouvir. Então é isso aí, galera. Comenta aqui, deixa o like, compartilha, se inscreve e ativa o sininho. E você que ajuda o nosso canal a crescer e compartilhar momentos bons e para trazer conteúdos cada vez melhores. Podem deixar suas dicas de conteúdo e temas aqui nos comentários. Alcançando o milagre, o canal para você e para toda a família. Que Deus abençoe cada um de vocês e que possamos estar sempre atentos à sua voz em nossas vidas. Um grande abraço e até o próximo vídeo.